que vem até vós vestido como ovelha, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos conhecereis, porventura, colhe-se uva do espinheiro, o figo dos abrolhos, assim toda árvore boa produz bom fruto, mas a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar fruto bom. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Aleluia. Aleluia. A palavra de Deus está nos falando esta noite a respeito dos falsos profetas, né? É interessante que esse tipo de gente, desde o princípio do Evangelho, que existia, né, irmão? Gente que distorcia a palavra de Deus, fazia a palavra coisa que não era para fazer. E isso são titulados como esse tipo de gente, como os falsos profetas, entendeu? E a palavra fala para nós acutelar dos falsos profetas. Devemos ter muito cuidado, até porque hoje o Evangelho está sendo pregado como nunca foi pregado, irmão. O Evangelho no dia de hoje, porque o Evangelho naquela época era pregado através de um tempo atrás, quando comecei o Evangelho. O Evangelho era pregado por televisão, aqui é claro, dificilmente, era por rádio. E hoje cada um de nós parte do mundo com um aparelho celular na nossa mão e o Evangelho está sendo pregado. Uns de uma forma pregam verdadeiramente fiel ao Evangelho da forma que ele é correto, entendeu? E outros pregam da maneira que não é correta. Então a palavra nos fala que é cuidado dos falsos profetas, devem ter cuidado com esse tipo de gente que prega o Evangelho não verdadeiro. Eu acho interessante que e primeiro, irmão, já existia um tempo atrás, e o discípulo de Jesus, quando estava com Jesus, ele tinha esse cuidado. Então, certas vezes, o discípulo de Jesus ia passando em certo lugar e viu outras pessoas pregando, outro grupo de gente, se eles conhecessem nada. E eles estavam pregando o Evangelho. E eles proibiram. Lá em João, lá em João capítulo 9, verso 38, eles proibiram. E eles chegaram a Jesus e disse: Jesus, nós vimos um homem ali pregando o Evangelho e vimos que em teu nome ele expulsava demônios, ele já pregava maravilha, né? E nós proibimos. Aí Jesus falou para eles: não proibais, porque quem é por nós não é contra nós, sabe? Ali dá para se ver que ele questiona que está fazendo certo e correto. Mas dá para ver que os discípulos de Jesus estavam tendo cuidado, porque já tinha gente pregando noscamente, né? Inclusive os líderes religiosos, e aquele único mesmo sacerdote que crucificaram Cristo Jesus, entendeu? Quando fala que Cristo Jesus ele foi crucificado, ele foi condenado à prisão ali, uma mentira inventada por aquele líder sacerdote da época, os pastores da época, que foi culpado da morte de Cristo, entendeu? Quando Cristo ressuscitou na cruz do Calvário, aliás, quando Cristo ressuscitou no terceiro dia, eles pegaram, eles subornaram e soldaram para mentir, que foram discípulos dele que roubaram o corpo, para dizer que ele tinha ressuscitado, entendeu? Existiam falsos pastores, falsos
Deus. Mas a palavra fala para nós hoje a respeito do fruto da árvore boa e da árvore mal, que a árvore boa dá bom fruto, mas a árvore mal dá mau fruto. Eu quero falar do fruto hoje, é da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus sendo pregada pela pessoa fiel e verdadeira, ela produz fruto, irmão, e traz vida. Porque se um pastor que seja um obreiro, que seja um irmão usado por Deus, trazer uma mensagem de arrependimento que mexe aos nossos corações, ela vai produzir fruto, irmão. Ela vai produzir vida em nossos corações, entendeu? E trazer fruto de arrependimento. Então, esses são os frutos bons, irmão. Esses sim são os frutos bons. Esse tipo de pessoa que prega este evangelho é considerado uma árvore boa, que produz um bom fruto. Mas tem muitas ocasiões que acontecem, irmão. Vemos que a pessoa distorce o evangelho, prega o evangelho que mata. O evangelho sabia que o evangelho ele salva, mas o evangelho pregando corretamente salva. Mas se usar a palavra incorretamente, ela pode também causar dano e matar. Entendeu? Então que nós temos bastante cuidado, porque no erros que nós estamos hoje vivendo esse século, nas redes sociais, tem muita gente distorcendo o Evangelho de Cristo, né? Tirando muita coisa importante para criticar. Porque se um fulano está lá onde está, pratica um erro, os outros 27 estados do Brasil vai saber o que eu cometeu, entendeu? E para que vai julgar muitas pessoas que não tem nada a ver, entendeu? Afeta até nós que estamos pregando aqui que não tem nada a ver, entendeu? Então, se que venhamos ter cuidado com esse tipo de gente que prega o evangelho mal, que faz esse tipo de gente que fica dizendo fogo, esse tipo de gente já sim se apartaram da fé, se apartaram de Jesus, entendeu? Mas que bom e que importante é que nós temos um manual da vida em nosso ponto, que é a Bíblia Sagrada. Você consulte a palavra quando tiver dúvida, que a palavra vai falar verdadeiramente conosco, entendeu? A palavra vai. Porém, aqueles que não sabem ler, diz que é bom de vir muito, porque o irmão sabe, vai pregar e vai ler e vai pregar a palavra de Deus. E assim não andando erradamente na presença do Senhor Jesus Cristo. Porque a palavra boa produz fruto e fruto de arrependimento, aleluia, e traz vida para encontrar com o reino da vida, que é Jesus Cristo. É muito bom, é muito importante, muito maravilhoso.